ficou meio extensa, porque realmente essa parte de abdômen, como são muitas vísceras, temos muitos vasos para drenar essas vísceras, então ficou um pouco grande. Mas vamos lá, vou dar o play no áudio aqui. Boa noite. Aqui é o Vitor. Vocês devem lembrar de mim da semana passada, quando eu estava dando a parte de irrigação do abdômen. Então, eu estou voltando para dar a drenagem do abdômen. Quando a gente passa para o meu primeiro slide, a gente consegue ver essa imagem aqui que parece estar muito poluída, com muita coisa, mas na verdade o que eu quero que vocês peguem alguns conceitos básicos dessa imagem, para depois eu estar tratando com ela com vocês de uma forma mais tranquila. Pois bem, quando a gente foi ver essa parte de irrigação de abdômen, a parte das artérias, a gente viu três principais focos saindo da aorta, que seriam o tronco celíaco, a artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior. Pois bem, aqui a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, pois em vez de estar voltando diretamente com ramos muito semelhantes, para a região da veia cava inferior, que é uma das contrapartidas da artéria aorta, a gente vai ver um trajeto diferente. Primeiro, a gente não vai ter uma veia hepática própria. Na verdade, a veia hepática própria ela é substituída pela veia porta do fígado. A veia porta do fígado ela vai servir como o canal que vai estar trazendo todo esse sangue de toda essa região do abdômen interna para a veia cava inferior, no lugar de uma veia hepática própria. Pois bem, como é formada essa veia porta do fígado? A veia porta do fígado ela é formada a partir da união da mesentérica superior e da veia esplênica. Notem que aqui a veia mesentérica inferior, apesar de ser uma artéria de grande importância, aqui ela só é mais uma tributária da veia esplênica, enquanto que na artéria, na parte de irrigação, eram estruturas diferentes. Pois bem, então a veia mesentérica superior e a veia esplênica se juntam para formar a veia porta do fígado, e esta sim que vai estar indo até a veia cava inferior para estar juntando depois com a grande quantidade de fluxo de sangue. Isso é importante porque a gente consegue ver aqui que todo o sangue do sistema digestório e parte também do endócrino e do sistema hematopoético e do linfático, ele está sendo puxado até a veia porta do fígado. Então, isso permite que o fígado metabolize todo esse sangue antes de ele estar indo para a veia cava inferior. Isso é muito importante em vários processos fisiológicos. Pois bem, tendo abordado isso, eu também gostaria de estar chamando atenção para esse esquema de cores que está apresentando aqui. Eu vou estar usando a legendinha na parte superior direita de vocês para estar trabalhando com vocês o destino desses sangues. O fígado ele é dividido em 4 lobos: lobo quadrado, lobo direito, lobo caudal e lobo esquerdo. Nessa imagem a gente consegue ver que o lobo direito, que está nesse azul mais claro, ele está recebendo principalmente sangue da veia mesentérica superior, enquanto que o lobo esquerdo está recebendo principalmente o sangue da veia esplênica e, por consequência, da veia mesentérica inferior, enquanto que os lobos quadrado e lobo caudado, eles estão recebendo uma mistura desses dois sangues. Essa corzinha em marrom eu vou deixar depois, porque ela vai ser mais interessante quando a gente estiver tratando mais no final do assunto. Então, passando para o próximo slide, aqui eu quis tratar um pouco mais da irrigação do fígado, da drenagem do fígado, pois ela tem uma parte muito importante, que é assim, como vocês devem se lembrar da aula da semana passada, e que também foi relembrada nessa aula, as artérias dão seus sangues para arteríolas, que transporta para capilares, e esses capilares vão para vênulas e veias. E algumas regiões bem pontuais do corpo, sendo o fígado e a hipófise, dois de seus principais representantes, o sangue passa por uma coisa que a gente chama de sistema porta. O sistema porta nada mais é quando as veias dão lugares a vênulas, capilares
e depois formam outras vênulas e outras veias, fazendo uma coisa que é um pouco diferente no sangue. Isso que a gente chama de sistema porta. E nessa imagem da esquerda de vocês, vocês conseguem ver claramente isso. Pois nessa imagem que a gente tem desse fígado cortado, a gente tem 3 estruturas entrando no fígado, que serão da esquerda para a direita o ducto hepático comum, que estaremos abordando em outra aula, a veia porta do fígado e a artéria hepática própria. E a gente consegue ver que todas as estruturas elas começam a se ramificar enquanto fazem um trajeto relativamente semelhante, até que elas se formam em níveis de capilares e sinusoides, o que a gente chama de tríades portais. O que é uma tríade portal? É quando a gente tem no fígado, nos seus vários lóbulos, o que a gente é uma união de ramos da artéria hepática própria, a veia porta do fígado e de ductos biliares que vão estar se unindo para a parte do processamento do fígado, das propriedades do fígado, e depois elas vão estar se juntando novamente para as veias que vão formar a veia hepática, que vai formar, por sua vez, vai estar integrando a veia cava inferior. Na imagem da direita, a gente consegue ver isso melhor, que esse fígado também está cortado, e aí a gente consegue ver nessa imagem as veias hepáticas se juntando na veia cava inferior, para depois estar subindo direto para o coração. Nessa imagem da direita também, eu vou deixar para vocês estudarem depois, várias partes importantes que a gente tem, várias veias importantes, que são as veias hemiásicos, veia ásico, veia hemiásico acessória, e várias outras que são muito importantes por estarem juntando uma grande quantidade de sangue. Pois bem, passando para o próximo slide, vamos falar mais a fundo de cada um desses. Aqui, vocês conseguem ver que grande parte das veias seguem o trajeto das suas artérias de mesmo nome. A gente consegue ver ali veias gástricas curtas, veias gastromentais, pancreático-duodenais. Todas essas seguem caminhos relativamente semelhantes, drenando o sangue e chegando até a veia porta do fígado. Então aqui, por questão de não estar me repetindo tanto, eu vou estar abordando apenas os caminhos que são diferentes. Primeiro, vocês devem lembrar que a gente tinha as veias as artérias pancreático-duodenal inferior, e ela tinha seu ramo anterior e seu ramo posterior. Pois bem, aqui quando a gente está falando da drenagem, na verdade elas recebem nomes diferentes. Então é veia pancreático-duodenal inferior posterior e inferior anterior, o que mostra uma pequena diferença em relação à irrigação. Outra também que a gente não poderia deixar de falar é que a veia gástrica esquerda, em vez de estar indo direto para uma contrapartida do tronco celíaco, ela está indo direto para a região da veia porta do fígado, se conectando diretamente para lá. A mesma coisa pode ser dita da veia gástrica direita, o que forma uma grande diferença dessa questão da drenagem em relação à irrigação. Enquanto isso, a gente consegue ver também que a veia gástrica esquerda recebe algumas tributárias da região do esôfago. Isso vai ser muito importante mais para frente quando for abordar um caso clínico. Na próxima imagem, a gente consegue ver a mesma imagem anterior, sem o pâncreas e sem o estômago. E sem parte do duodeno também. É uma imagem muito parecida que a gente tinha visto na parte de irrigação, e que eu coloquei aqui apenas porque essa imagem permite a gente ver a veia pancreática magna. Mas, em geral, ela é a mesma coisa da parte de irrigação. No próximo slide, a gente vai ver um pouco da drenagem dos intestinos grosso e delgado. Ali a gente consegue ver a mesma configuração de veias jejunais e veias ileais, indo agora sendo drenando o sangue para a veia mesentérica superior. E a gente consegue ver que aqui também tem as alças ou arcadas anastomóticas que levam às veias retas. Só que vejam que não existem aqui veias arqueadas. O Netter não usa essa metodologia, essa nomenclatura.
ele usa apenas alças anatomóticas, que é uma coisa bem semelhante que a gente tinha visto na irrigação do intestino grosso. Então, configurando mais uma pequena diferença quando a gente está falando entre drenagem e irrigação dessa região do corpo. A gente consegue ver ali também as clássicas que a gente já tinha mencionado anteriormente, que são as veias ileocólicas, veias cólica direita, veia cólica média, que aqui está cortada, e também os que a gente já tratou, a veia esplênica e a veia porta do fígado. Na imagem da direita, a gente consegue ver que é praticamente a mesma coisa. A gente tem as veias secais anterior e posterior, veia apendicular, veia cólicas esquerda, que também faz uma região boa de anastomose com a veia cólica, entre a veia cólica esquerda e a média, que aqui não está sendo representada. A gente consegue ver também a veia sigmoides, a veias retais superiores. Aqui, na imagem da direita, o que eu gostaria de estar trazendo para vocês, que são bem interessante, é esse grande plexo venoso que a gente tem perto da região do reto, que é o que a gente chama de que são as regiões do plexo venoso retal perimuscular. Essa região está treinando sangue junto com algumas veias tributárias para as retais superiores, que vão estar voltando para a mesentérica inferior, que vai se juntar com a esplênica. Então a gente consegue ver que não há muita diferença nessas regiões quando a gente está falando de drenagem, que assim como em membros superiores e membros inferiores, cabeça e pescoço, são regiões relativamente semelhantes e com poucas diferenças entre si. Passando para o próximo slide, aqui como eu tinha feito também na aula anterior, eu foquei um pouco mais nessa parte de drenagem do reto e do ânus, e aqui a gente consegue ver as veias retais superior, indo para a mesentérica inferior, a veia retal média, indo em direção à veia ilíaca interna, e a veia retal inferior, saindo da veia pudenda interna. Então a gente consegue ver que é uma região bem semelhante quando a gente está falando comparando drenagem e irrigação. Essas regiões também se comunicam muito, principalmente quando a gente está falando dos plexos venosos internos e externos do canal anal, que são regiões com grande comunicação entre si, que estão servindo como as tributárias iniciais para essas três principais veias. Isso é importante. Por quê? Quando a gente passa para o próximo slide, eu prometi que ia voltar esse próximo slide, a gente tem aqui, eu coloquei aqui novamente o nome das principais artérias, só que aqui eu coloquei também uma parte que eu tinha retirado da outra imagem, que é ali no canto inferior esquerdo de vocês conseguem ver 4 regiões de anastomose entre o sistema porta e a veia cava inferior. Por que isso é importante? Isso é muito importante porque essas regiões são regiões que, como a gente pode falar, regiões de salvaguarda, que permitem, caso o sistema porta seja comprometido, que o sangue seja ainda drenado para a cava inferior, ou mesmo armazenar sangue quando a veia cava inferior tiver com uma obstrução, essas regiões também podem acabar armazenando sangue. Afinal, as veias são uma grande região de reservatório do nosso sangue. Então, por que eu trouxe essa imagem? Porque ali, ó, vamos seguir a legenda. A primeira região de anastomose entre o sistema porta e a veia cava inferior é a região que é uma anastomose esofágica, que é o número 1, que é por isso que eu destaquei os ramos esofágicos. Pois quando o sistema porta está comprometido, é por aí que o sangue vai passar para ele poder ter um retorno em direção à veia cava inferior. A segunda é a região paraumbilical. Vocês conseguem ver ali o umbigo e dele saindo pequenos raminhos que são as veias paraumbilicais, que também servem como uma região de drenagem importante. A gente consegue ver em 3 lá para baixo a anastomose retal, que como eu já tinha mencionado, essa grande região de anastomoses que a gente tem entre as veias retais superior, média e inferior, que também permitem uma comunicação entre o sistema porta e o sistema da cava inferior. Pois bem, passando para o número 4, a gente tem aqui o que a gente chama de anastomoses retroperitoneais, que vão estar pegando
são pequenos vasinhos, pequenas veias que estão saindo diretamente dessas regiões de víscera e vão direto para a região de peritônio, que posteriormente vai permitir que elas cheguem, que elas vão até a região mais superficial do abdômen e cheguem a depois a veia cava inferior, mesmo uma situação de comprometimento do sistema porta. Passando para a próxima imagem, a gente consegue ver aqui que eu utilizei exatamente a mesma imagem de irrigação da aula passada, de suprarrenais e rins, eu coloquei nessa aqui. Por quê? É uma imagem muito completa. Ela permite que a gente veja as principais características. Por exemplo, eu já havia mencionado na aula anterior que a suprarrenal é uma região anômala quando se fala de irrigação e drenagem, pois ela possui 3 artérias principais, que são as artérias suprarrenais superior, média e inferior, e apenas uma veia suprarrenal. Isso é uma coisa anômala, que não costuma acontecer, mas aqui acontece. Outra coisa que a gente consegue ver de anômala é a região das veias testiculares e ováricas. Por quê? Se vocês lembrarem na aula passada, as artérias testiculares ou artérias ováricas, elas saem direto do ramo da aorta, ambas, tanto a esquerda quanto a direita. Enquanto que aqui na drenagem é diferente. A veia testicular ou veia ovárica direitas, elas vão diretamente para a veia cava inferior. Entretanto, as esquerdas, elas vão primeiro, elas são uma tributária para a veia renal esquerda, que aí então chega na aorta. Isso é uma coisa anômala, essa assimetria não costuma ser vista no corpo humano, só que é algo que existe nesse caso. Outra coisa que a gente consegue ver também são, lógico, as veias renais, extremamente calibrosas, com um grande fluxo sanguíneo, e as veias frênicas inferiores, que vão direto para a veia cava inferior. Passando para o próximo slide, essa é uma imagem extremamente completa, não vou estar abordando tudo dela aqui, é uma parte muito específica, porque, de certa forma, a drenagem superficial de abdômen, pelve, tórax e membros superiores e inferiores, elas são extremamente correlacionadas. Então, essa imagem eu trouxe aqui apenas para mostrar que existe uma grande região de comunicação entre todas essas regiões do corpo, quando se fala de drenagem superficial, e que elas vão invariavelmente chegar nas veias cavas inferior e superior, o que permite uma drenagem muito eficiente e que também entra na parte de anastomoses da região abdominal que eu já tinha abordado nos slides anteriores. Então, eu já vou passar para o próximo slide. Aqui eu trago um caso clínico para vocês. Pois bem, o que acontece? Eu mencionei tanto de quando o sistema porta ele é comprometido. O que eu quero dizer com o comprometimento dele? Geralmente, isso acontece quando a gente tem um caso de cirrose, que é essa imagem desse fígado cortado que eu peguei do Robbins, o livro Patologia, em que mostra um fígado cirrótico, em que ele perdeu grande parte da sua função e está extremamente fibrosado. Qual é o problema? Quando o fígado está fibrosado, ele perde parte da sua capacidade de estar transportando sangue, então ele compromete o sistema porta. O que isso leva? Isso leva a uma série de sintomas em que o sangue, toda essa drenagem, extremamente volumosa dessa região do corpo, ela começa a procurar outras regiões para estar saindo. Então, para onde que o sangue vai? O primeiro lugar que o sangue vai, que por proximidade até, ele vai para a região de superfície do corpo. Ele cria o que a gente chama de cabeça de medusa, que é essa imagem que vocês conseguem ver na direita, que são as regiões de telangiectasia, telangiectasia sendo essas regiões de dilatação das veias na superfície do corpo, que deixam essa imagem na direita, como vocês podem ver, uma grande região que a gente chama de cabeça de medusa, que é o sangue tentando escapar de qualquer forma para chegar nas veias cavas. Isso causa grande deformidade e faz com que elas se expandam. Outro lugar para qual elas vão, aumenta a pressão nos capilares, parte desse sangue acaba saindo para o peritônio, na forma de linfa, de ascite, e outras regiões, fazendo com que
haja uma grande região de globosa no abdômen, que é para onde o sangue está escapando. Muitos conseguem relacionar isso no caso de esquistossomose, em que também há uma obstrução de parte do sangue na região do fígado e que causa esses sintomas. Outro lugar que é levado o sangue, quando ele está tentando ser drenado, ele volta para o baço e acaba inflando o baço. Isso causa o que a gente chama de esplenomegalia, um aumento muito grande do baço. O sangue também desce e ele acaba causando um aumento dos vasos na região do reto, causando hemorroidas. As hemorroidas eu vou estar tratando no próximo slide, para estar mostrando mais um pouquinho como ele funciona. Entretanto, de longe, o mais perigoso é quando acontece o que a gente chama de varizes esofágicas. A varize esofágica acontece quando esse grande volume de sangue segue através das veias gástricas, especialmente a gástrica esquerda, e ele sobe através daqueles ramos que eu tinha apontado anteriormente, que são os ramos esofagianos. Porque esses ramos esofagianos, eles sobem e eles conseguem ter uma comunicação na região da veia cava inferior e superior. Entretanto, esses ramos, eles não estão nem um pouco preparados para estar recebendo essa quantidade volumosa de sangue. E pela pressão, muitas vezes essas varizes esofágicas elas rompem e causam uma severa hemorragia, que tem um índice de letalidade relativamente alto. Por isso que quando a pessoa tem um caso de cirrose, ou qualquer outra coisa que possa estar causando uma hipertensão portal, é muito importante para o médico dela estar orientando ela para o caso de possível hemorragia nessa região de varizes esofágicas, que podem levar ao óbito do paciente. Passando para o próximo slide, aqui a gente consegue ver os tipos de hemorroida, e a gente consegue ver que as hemorroidas elas têm dois tipos. As hemorroidas chamadas internas, que sangram, mas elas não chegam a dar um incômodo tão grande, pois essa região não há uma inervação sensorial que chega à consciência do indivíduo. Então a hemorroida interna ela pode sangrar, ela pode romper, mas ela não dá tanta dor, tanta aflição, que nem a sua forma externa. Essa sim tem uma inervação muito grande e que pode acabar causando grande incômodo na vida do paciente, que relata desconforto, prurido, um sangramento intenso também às vezes, e um grande desconforto em geral na posição sentada e em qualquer outra posição. Pois bem, gente, a minha parte era essa. Muito obrigado. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Matheus Fernandes.